Quando Augusto Ferreira decidiu disfarçar sua identidade e sentar-se na sala de espera da própria empresa, ele não imaginava que aquela manhã de terça-feira mudaria completamente o rumo de sua vida. O homem que comandava o maior império de tecnologia e inovação do Brasil, avaliado em mais de 8 bilhões de reais, estava ali, vestindo um terno simples comprado em uma loja de departamento, fingindo ser apenas mais um candidato desesperado por uma vaga de emprego. A ideia tinha surgido 3 semanas antes, durante uma reunião tensa com o conselho administrativo. Augusto estava cansado de ouvir reclamações sobre a alta rotatividade de funcionários, sobre o ambiente corporativo frio e impessoal que sua empresa havia se tornado. Ele queria entender o que estava acontecendo desde o princípio, desde o momento em que um candidato pisava pela primeira vez naquele edifício espelhado de 23 andares no coração de Florianópolis. E foi assim que ele se viu sentado em uma cadeira. Desconfortável de plástico, folheando um currículo falso, cercado por dezenas de pessoas nervosas que checavam seus relógios a cada 30 segundos. A sala de espera cheirava a café requentado e ansiedade. Alguns candidatos sussurravam entre si, outros digitavam freneticamente em seus celulares, provavelmente revisando respostas decoradas para perguntas comuns de entrevista. Foi quando ela entrou na sala. Amélia Tavares não era o tipo de mulher que chamava a atenção pela beleza convencional. Embora seus olhos castanhos tivessem um brilho peculiar de inteligência, o que fez Augusto erguer o olhar do papel que fingia ler foi a postura dela. Enquanto todos os outros candidatos pareciam tensos, curvados pelo peso da necessidade, Amélia caminhava ereta, com uma pasta de couro gasto debaixo do braço e um meio sorriso que sugeria que ela sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Ela sentou 2 cadeiras à esquerda de Augusto, cruzou as pernas com elegância natural e simplesmente fechou os olhos, como se estivesse meditando ou talvez apenas reunindo forças interiores. Não checou o celular. Não folheou papéis. Apenas respirou fundo, 3 vezes, e então abriu os olhos novamente, fitando a porta por onde os candidatos eram chamados. Augusto percebeu que estava encarando e desviou o olhar rapidamente. Mas algo naquela mulher o intrigava profundamente. Havia uma familiaridade perturbadora em seus gestos, na inclinação de sua cabeça, no modo como seus dedos tamborilam. Levemente sobre a pasta de couro. O nome dela foi chamado antes do dele. Amélia se levantou com a mesma graça controlada e desapareceu por aquela porta. Augusto sentiu uma pontada de curiosidade que não experimentava há anos. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia tão diferente de todos os outros candidatos ali presentes? 20 minutos depois, quando foi a vez de Augusto entrar para sua farsa de entrevista, ele teve que se controlar para não fazer perguntas sobre a candidata que havia acabado de sair. Manteve seu papel de simples candidato, respondeu às perguntas básicas com respostas medianas e saiu da sala com uma sensação estranha no peito. Mas o destino tinha outros planos. 3 dias após aquela manhã peculiar, Augusto estava em seu escritório no último andar, revisando relatórios financeiros, quando sua diretora de recursos humanos, Marília Quadros, entrou sem bater, o que era extremamente incomum. Ela trazia uma expressão de perplexidade no rosto. Precisamos conversar sobre uma das candidatas aprovadas para a posição de assistente executiva. Marília colocou uma pasta sobre a mesa de mogno. Ela é extraordinária, Augusto. Formação impecável, experiência internacional, fluência em 4 idiomas, e as referências são impecáveis.
Mas há algo estranho. Augusto ergueu uma sobrancelha, interessado. Estranho como? Ela pediu especificamente para trabalhar diretamente com você, não com qualquer executivo. Com você. E quando questionada sobre o motivo, ela disse que tinha assuntos pessoais para resolver. O empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Abriu a pasta e lá estava a foto que ele já conhecia. Amélia Tavares, 32 anos. Natural de Gramado, mas com passagens profissionais por Lisboa, Dublin e Amsterdã. Currículo brilhante. Recomendações entusiasmadas de antigos empregadores. Nenhuma lacuna suspeita em seu histórico. Contrate ela. A voz de Augusto saiu mais firme do que ele se sentia por dentro. Quero saber exatamente o que ela quer. Antes de prosseguir com essa história incrível, pausei o vídeo por um momento e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar aquele like que ajuda demais nosso trabalho. Garanto que você vai querer acompanhar essa história até o final, porque o que está por vir vai te surpreender de uma forma que você jamais imaginou. Na segunda-feira seguinte, Amélia Tavares começou seu primeiro dia de trabalho. Augusto decidiu recebê-la. Pessoalmente em seu escritório, dispensando os protocolos usuais de integração. Queria observá-la de perto, entender suas motivações, descobrir o que ela realmente queria. Ela entrou no escritório usando um terno cinza perfeitamente talhado, cabelos presos em um coque baixo, carregando apenas uma pequena bolsa de couro e um tablet. Não demonstrou nervosismo ao encontrar face a face com um dos homens mais ricos do país. Pelo contrário, seus olhos se fixaram nos dele com uma intensidade que beirava o desafio. Senhor Ferreira. A voz dela era baixa, controlada, mas havia uma corrente emocional subterrânea que Augusto não conseguia decifrar. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Finalmente, ele repetiu a palavra, degustando suas implicações. Isso sugere que você já me conhece há algum tempo, Amélia. Ela sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de alguém que guardava segredos pesados. Conhecer é uma palavra complexa, Senhor Ferreira. Digamos que eu sei muito sobre o Senhor. Mais do que o Senhor imagina. E estou aqui porque chegou a hora de algumas verdades virem à tona. Augusto sentiu o coração acelerar. Aquilo não era uma simples contratação. Era o começo de algo que ele ainda não compreendia, mas que já sabia que mudaria tudo. A mulher à sua frente não era apenas uma assistente qualificada. Ela era um mistério ambulante, uma porta para um passado que ele talvez tivesse esquecido ou ignorado. E enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas do 23º andar, banhando aquele escritório em tons dourados, Augusto Ferreira percebeu que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a ser virada do avesso. Antes de continuar com essa história que está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar aquele like no vídeo e se você está gostando do conteúdo, considere se tornar membro do canal para ter acesso a benefícios exclusivos. Agora fica comigo. Até o final porque você precisa saber o que Amélia tinha a revelar. As primeiras 2 semanas de trabalho de Amélia foram desconcertantes para Augusto. Ela era impecável, antecipava suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse, organizou sua agenda caótica com uma eficiência que seus assistentes anteriores jamais haviam demonstrado, e lidava com executivos temperamentais e clientes exigentes, com uma diplomacia natural que parecia quase sobrenatural. Mas havia algo mais. Pequenas
Detalhes que Augusto começou a notar. A forma como ela sempre preparava seu café exatamente do jeito que ele gostava, sem que ele jamais tivesse dito a ela suas preferências. Como ela sabia que ele tinha alergia a frutos do mar, e discretamente alterava menus de almoços de negócios. Como seus olhos se demoraram sobre a fotografia emoldurada em sua mesa, a única foto pessoal que Augusto mantinha no escritório. Era uma imagem antiga, desbotada pelo tempo. Nela, um Augusto mais jovem, com apenas 25 anos, sorria ao lado de uma mulher de cabelos escuros e olhos brilhantes. Julia, sua esposa. A mulher que ele havia perdido de forma tão abrupta e devastadora 12 anos atrás. Numa tarde de sexta-feira, quando o escritório já estava praticamente vazio, Augusto finalmente reuniu coragem para confrontar Amélia. Ela estava em sua sala adjacente, finalizando relatórios, quando ele apareceu na porta. Precisamos conversar. Ele manteve a voz neutra, mas firme. De verdade. Amélia ergueu-os olhos do computador e assentiu lentamente, como se estivesse esperando por aquele momento desde o primeiro dia. Salvou o documento, fechou o laptop e gesticulou para que ele se sentasse na cadeira em frente à sua mesa. A inversão de papéis não passou despercebida por Augusto. Quem é você realmente? Ele foi direto ao ponto. E não me venha com histórias sobre ser apenas uma assistente qualificada procurando emprego. Você sabe demais. Age como se me conhecesse intimamente. Então me diga a verdade. Amélia entrelaçou os dedos sobre a mesa e respirou fundo. Quando ela falou, sua voz tremia ligeiramente, a primeira rachadura na armadura de profissionalismo que ela havia mantido intacta durante semanas. Meu nome completo é Amélia Tavares Ferreira. O sobrenome do meio é da minha mãe, mas o último. Ela fez uma pausa significativa. É de meu pai. Júlia Tavares era minha mãe. E você, Augusto Ferreira, é meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu rosto empalideceu, as mãos agarraram os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso é impossível. A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Júlia, ela morreu. Ela estava grávida, sim, mas os médicos disseram que não conseguiram salvar o bebê. Complicações no parto. Perdi as duas no mesmo dia. Foi o pior dia da minha vida. Amélia balançou a cabeça lentamente, lágrimas começando a formar em seus olhos, embora ela lutasse para mantê-las contidas. Você perdeu minha mãe naquele dia, isso é verdade. Mas eu sobrevivi. Os médicos conseguiram me salvar nos últimos momentos. Eu era prematura, muito frágil. Fiquei semanas na unidade de terapia intensiva neonatal. Mas por quê? A voz de Augusto subiu de volume, carregada de dor e confusão. Porque ninguém me contou. Porque me deixaram acreditar durante todos esses anos que eu havia perdido tudo? A família da minha mãe tomou essa decisão. Amélia limpou discretamente uma lágrima que escapou. Meu avô, Tinha o Doel Tavares, achou que você estava em estado de choque muito profundo. Você havia tentado suicídio 2 vezes naquela primeira semana após a morte da minha mãe. Estava internado psiquiatricamente quando eu finalmente recebi alta médica. Eles achavam que te dar esperança e depois potencialmente me perder também seria cruel demais. E quando ficou claro que eu sobreviveria, já haviam se passado meses. Você havia se afastado completamente da família dela, recusava contato, mudou de cidade. Eles decidiram me criar em segredo. Augusto cobriu o rosto com as mãos.
Sua mente girava vertiginosamente, tentando processar informações que contradiziam 12 anos de luto, de culpa, de vazio existencial. Ele havia construído um império bilionário em parte para preencher o buraco que a morte de Julia e do filho que ele pensava ter perdido haviam deixado em sua alma. Eu cresci ouvindo histórias sobre você. Amélia continuou, sua voz mais suave agora. Minha avó, Olivia, guardou tudo. Cartas que você escreveu para minha mãe, fotos de vocês juntos, até o anel de noivado que você deu a ela. Ela sempre disse que um dia, quando eu estivesse pronta, deveria procurá-lo. Mas meu avô era contra. Ele morreu há 2 anos sem nunca perdoar você por, na visão distorcida dele, ter causado a morte da filha dele. Mas eu não causei. A voz de Augusto estava quebrada. Julia tinha uma condição cardíaca congênita não diagnosticada. Foi uma fatalidade médica. Ninguém sabia. Eu sei disso agora. Amélia se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade começando a se acender na penumbra do entardecer. Levei anos para entender, para separar a verdade das narrativas que me contaram. Quando minha avó morreu, há 8 meses, ela me deixou uma carta. Uma longa carta onde explicava tudo, pedia perdão por ter me privado de um pai, e me implorava para procurá-lo antes que fosse tarde demais. Então você criou esse plano elaborado. Augusto também levantou, aproximando-se dela. A fila de entrevistas. O currículo impecável. Tudo, eu precisava ter certeza de que tipo de homem você se tornou. Amélia virou-se para encará-lo, e pela primeira vez, ele viu nela traços inconfundíveis de Julia. O formato dos olhos, a curva do sorriso, até o jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando profundamente. Precisava saber se você valia a pena, se ainda houvesse humanidade sob todo esse sucesso e poder. Por isso, fui apenas mais uma na fila. Queria ver como sua empresa tratava as pessoas comuns, os candidatos nervosos, os que precisavam desesperadamente de uma chance. E o que você descobriu? Descobri que você é tão perdido quanto eu. Amélia sorriu tristemente. Descobri um homem que se disfarça para sentar-se na sala de espera da própria empresa, porque perdeu contato com a realidade das pessoas que trabalham para ele. Descobri alguém que construiu um império, mas vive sozinho em um apartamento enorme, com apenas a foto de uma mulher morta há 12 anos como companhia. Descobri meu pai, e percebi que ambos fomos roubados de algo precioso. Augusto sentiu as lágrimas finalmente virem, depois de anos de aridez emocional. Ele havia passado mais de uma década convencido de que estava sozinho no mundo, de que não tinha mais família, de que seu único propósito era trabalhar até esquecer a dor. E agora, de repente, descobri que tinha uma filha. Uma filha adulta, brilhante, corajosa o suficiente para rastreá-lo e confrontá-lo com a verdade. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Então simplesmente abriu os braços. Amélia hesitou apenas um segundo antes de caminhar até ele. Quando se abraçaram, era como se 12 anos de solidão e luto finalmente encontrassem um lugar para descansar. Ela chorou no ombro do pai que nunca conhecera, e ele segurou a filha que pensava ter perdido, e ambos deixaram que as lágrimas lavassem anos de dor e silêncio. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente ao milagre silencioso que acontecia no 23º andar. Mas para Augusto e Amélia, o mundo havia acabado de ser recriado. De repente, o futuro, que sempre parecia uma estrada solitária e interminável, estava repleto de possibilidades que nenhum deles havia ousado imaginar.
Os meses seguintes foram uma jornada de descoberta mútua, de reconstrução de uma relação que deveria ter existido desde o princípio. Augusto cancelou viagens, remarcou reuniões importantes e, pela primeira vez em sua carreira, colocou algo acima dos negócios: sua filha. Amélia não era mais sua assistente. Essa farsa terminou na mesma noite da revelação, mas ela também não queria simplesmente ser inserida na empresa como herdeira ou executiva por nepotismo. Em vez disso, propôs algo diferente. Queria trabalhar ao lado do pai, aprender o negócio de verdade, ganhar o respeito dos funcionários por mérito próprio. Eles começaram a ter jantares semanais, depois jantares a cada 2 dias, e eventualmente desenvolveram uma rotina de café da manhã juntos antes do trabalho. Augusto descobriu que sua filha tinha um senso de humor afiado semelhante ao dele, que amava cinema clássico, assim como Júlia amava, e que tinha uma visão de negócio surpreendentemente aguçada, frequentemente questionando práticas da empresa que Augusto havia aceitado como inevitáveis. Foi Amélia quem sugeriu a mudança que transformaria não apenas a relação deles, mas toda a cultura da empresa. Durante um café da manhã numa quarta-feira ensolarada, ela colocou sua xícara sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos do pai. Sabe o que eu percebi naquele dia na fila de entrevistas? Que sua empresa, por maior e mais bem-sucedida que seja, esqueceu de onde veio. Esqueceu que por trás de cada candidato nervoso há uma história, uma necessidade, um sonho. Você criou um império, pai, mas no processo perdeu a conexão humana que te motivou a começar tudo isso depois da morte da minha mãe. Augusto não se ofendeu. Pelo contrário, reconheceu a verdade cortante daquelas palavras. Então o que você sugere? Amélia sorriu. Que a gente reconstrua isso juntos. Não apenas a empresa, mas nós, nossa família, nosso legado. Vamos criar algo que honre minha mãe de verdade. Não com placas comemorativas ou salas com o nome dela, mas com ações concretas. Vamos humanizar cada ponto de contato que temos com as pessoas. E foi exatamente o que fizeram. Augusto criou um programa de mentoria pessoal onde executivos de alto escalão, incluindo ele mesmo, passavam tempo regularmente nas áreas operacionais. Reformularam completamente o processo de contratação, tornando-o mais acolhedor e menos intimidador. Implementaram políticas de flexibilidade que reconheciam que funcionários eram pessoas com vidas complexas, não apenas engrenagens na máquina corporativa. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro do apartamento de Augusto, aquele espaço enorme e vazio que ele havia habitado como um fantasma por tantos anos. Amélia começou a trazer vida para aqueles cômodos. Primeiro foram plantas, depois fotografias dela crescendo que a avó Olivia havia guardado meticulosamente. Imagens de Amélia bebê, criança, adolescente, formatura universitária. Uma linha do tempo inteira que Augusto havia perdido e agora podia, de alguma forma, recuperar através das histórias que ela contava. Ela trouxe também as cartas. Aquelas que Augusto havia escrito para Júlia durante o namoro, quando ele estava começando seu primeiro empreendimento e ela ainda cursava arquitetura. Ler aquelas palavras escritas por uma versão mais jovem e otimista de si mesmo foi simultaneamente doloroso e libertador. Ele havia esquecido quem era antes da tragédia. Amélia estava ajudando-o a se reconectar com aquele homem. Uma noite, 6 meses após a revelação inicial, Amélia apareceu no apartamento com uma caixa grande. Augusto estava no sofá, revisando relatórios, quando ela entrou sem cerimônia, como havia se tornado seu hábito.
Tenho uma surpresa para você. Ela colocou a caixa na mesa de centro e se sentou ao lado dele. Levei meses para organizar isso, e achei que hoje seria o dia perfeito. Hoje, Augusto franziu a testa, tentando lembrar se havia alguma data especial. Hoje faz exatamente 13 anos que eu nasci. Amélia sorriu. Meu aniversário de verdade foi há alguns meses, mas hoje é o aniversário do dia em que minha vida mudou. O dia em que minha mãe morreu dando à luz a mim. E achei que seria apropriado celebrar de uma forma diferente. Ela abriu a caixa e começou a tirar objetos. Havia álbuns de fotos, vídeos em pendrives, roupinhas de bebê cuidadosamente preservadas, e por fim, um envelope lacrado com uma caligrafia que Augusto reconheceu instantaneamente. Era a letra de Júlia. Isso estava com as coisas da minha avó. Amélia entregou o envelope com cuidado, como quem segura algo sagrado. É uma carta que minha mãe escreveu para você alguns dias antes de eu nascer. Ela tinha um pressentimento, aparentemente. Minha avó nunca teve coragem de te entregar, mas deixou instruções para que eu o fizesse. As mãos de Augusto tremiam enquanto abria o envelope. A carta tinha 3 páginas, escritas com a caligrafia delicada de Júlia. Ele leu em silêncio, lágrimas caindo livremente enquanto absorvia cada palavra. Júlia falava sobre seus medos em relação ao parto, sobre sua condição cardíaca, que ela suspeitava ser mais séria do que os médicos acreditavam, mas principalmente, falava sobre o amor. O amor que sentia por Augusto, o amor que já sentia pela filha que carregava, e o pedido desesperado de que, acontecesse o que acontecesse, ele encontrasse uma forma de seguir em frente e ser feliz. A última linha dizia: se algo acontecer, prometa que vai viver plenamente, Augusto. Não por mim, mas pela nossa filha, que merece conhecer a melhor versão de seu pai. Quando ele terminou de ler, Augusto simplesmente abraçou Amélia e deixou que toda a dor acumulada de 13 anos finalmente encontrasse expressão. Ele chorou pela esposa que perdeu, pelo tempo roubado com a filha, por todos os anos desperdiçados em solidão, quando poderia ter estado construindo memórias. Mas também chorou de gratidão. Gratidão pelo destino improvável que havia trazido Amélia de volta para sua vida. Pela coragem dela em procurá-lo, em confrontá-lo, em não desistir mesmo quando teria sido mais fácil continuar com a vida que havia construído sem ele. Sua mãe tinha razão sobre uma coisa. Augusto finalmente disse, a voz embargada. Eu desperdicei muitos anos. Mas ela estava errada sobre outra. Ele segurou o rosto de Amélia entre as mãos, olhando nos olhos que eram tão parecidos com os de Júlia. Nunca é tarde demais. Eu perdi seus primeiros 13 anos, e isso é algo que nunca poderei recuperar ou consertar. Mas ainda temos todo o futuro pela frente. E eu prometo, para você e para a memória da sua mãe, que vou ser o pai que você merece daqui em diante. Amélia sorriu através das lágrimas. Você já é, pai. Você já é. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, folheando álbuns de fotos, assistindo vídeos de Amélia crescendo e preenchendo lacunas nas histórias um do outro. Augusto contou sobre como conheceu Júlia, sobre os planos que tinham para o futuro e sobre os sonhos que foram interrompidos. Amélia contou sobre sua infância com os avós, sobre como sempre sentiu que havia algo faltando, sobre como a descoberta da verdade havia sido simultaneamente devastadora e libertadora. Quando o relógio marcou as 3 da madrugada, ambos finalmente admitiram que precisavam dormir. Mas
Antes de ir para o quarto de hóspedes, que agora era oficialmente o quarto dela no apartamento, Amélia parou na porta e se virou. Obrigada por não desistir, pai. Por ter continuado vivendo mesmo quando tudo parecia sem sentido. Porque se você tivesse desistido, esse momento nunca teria acontecido. Augusto sorriu, um sorriso genuíno que ele não exibia há mais de uma década. Obrigado por me encontrar, filha. Por ser corajosa o suficiente para entrar naquela fila de entrevistas e virar minha vida de cabeça para baixo. Você me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? Um motivo para acordar todos os dias que não seja apenas trabalho, uma família, um lar. E com essas palavras, ambos finalmente encontraram a paz que haviam procurado por tanto tempo. O apartamento, antes um mausoléu de memórias e solidão, havia se transformado em um verdadeiro lar. A empresa, antes uma máquina corporativa sem alma, estava redescobrindo sua humanidade. E dois corações partidos, um pai e uma filha que o destino havia separado cruelmente, finalmente estavam começando a se curar juntos. Lá fora, Florianópolis dormia sob um céu estrelado, mas dentro daquele apartamento no 23º andar, uma nova história estava apenas começando. Uma história de reconstrução, de perdão, de segundo chances, e acima de tudo, de amor. O tipo de amor que sobrevive à morte, ao tempo e a todas as circunstâncias que tentam destruí-lo. Porque no final das contas, a família não é definida apenas pelo sangue que compartilhamos, mas pelas escolhas que fazemos, pelas pontes que construímos e pela coragem de buscar conexão mesmo quando o mundo inteiro conspira para nos manter separados. E essa é exatamente a história de como um bilionário descobriu, numa simples fila de entrevistas, que a maior fortuna que alguém pode ter não está em contas bancárias ou impérios corporativos, mas na presença de alguém que escolhe amá-lo, não apesar de suas falhas e feridas, mas incluindo todas elas, antes de ir. Embora, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar aquele like no vídeo que ajuda demais o algoritmo, e agora eu quero muito saber o que você achou dessa história. Comenta aqui embaixo sua opinião, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também vão gostar, e não deixe de assistir os próximos vídeos aqui do canal. Tem muito mais histórias incríveis esperando por você. Até a próxima!